Glória a Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou muito feliz. Trarei uma palavra aqui especial aos nossos corações e sinto muita alegria em poder falar sobre este assunto que eu trarei para o canal. Glória a Deus, me chamo Vandério Pinheiro, sou diácono na igreja IADC, Igreja Apostólica Deus em Cristo, aqui em Camaçari, no bairro dos 46, pastoreado pelo pastor Gentil Reis. É uma satisfação muito grande trazer para vocês esta palavra da parte do Senhor. Todos pastores, glória a Deus pelo seu dia especial. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura de uma palavra em nome de Jesus. Jeremias, capítulo de número 3, o versículo de número 15 nos diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Já gostaria de desejar um feliz dia dos pastores para todos homens de Deus que se dedicam à obra do Senhor. Glória a Deus. O Senhor aqui está trazendo uma palavra especial no livro do profeta Jeremias, onde o Senhor disse: Vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Deus está falando ali para um povo rebelde, onde o Senhor levanta o profeta Jeremias para poder profetizar para eles, para que, quem sabe, eles pudessem chegar ao arrependimento. Eu acho interessante dizer que o zelo de Deus é tão grande que o Senhor disse que daria pastores segundo o seu coração, que viesse apacentá-los com ciência e com inteligência, pessoas que pudessem direcionar a vida daqueles homens e mulheres no caminho do Senhor, para que eles fizessem aquilo que é reto, que é plausível, que é agradável aos olhos do nosso Deus. Ainda existem pessoas que infelizmente dizem que não existem pastores na Bíblia. Nós sabemos que Jesus Cristo, Ele é o nosso pastor, Ele está acima de todos. Mas aqui nesta terra o Senhor confiou esta responsabilidade a homens, para que eles pudessem fazer esta obra e cuidar de cada uma das ovelhas que o Senhor coloca em suas mãos. Responsabilidade muito grande que esses homens têm em suas mãos. Vamos ver aqui mais um texto bíblico que se encontra na carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios, Efésios capítulo 4 e versículo de número 11. Onde o Senhor diz: E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então foi o mesmo Senhor, Paulo está escrevendo, que foi Ele mesmo quem deu homens para que estivesse ao dispor da obra, e alguns com o chamado de apóstolos, outros de profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então foi o próprio Senhor que ortogou esta responsabilidade. Então são homens que estão à frente da obra, mas que estão com uma responsabilidade que lhe fora ortogada dos céus, para poder cuidar do rebanho aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Existe um texto bíblico, eu posso dizer alguns versículos que são direcionados ali para as igrejas na região da Ásia Menor, que estão escritas no livro do Apocalipse. E eu acho interessante dizer que quando o Senhor Ele direciona cartas para cada uma daquelas igrejas que estavam na região da Ásia Menor, para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, o Senhor direciona a carta dizendo: E ao anjo da igreja que está, em Éfeso, em Esmirna, em Pérgamo, em Sardes, em Filadélfia, em Laodiceia. Então o Senhor direciona a carta para o anjo da igreja. É tão forte nós falarmos sobre isso,
que o Senhor considera os pastores como anjos. É o anjo da igreja. São homens que têm uma grande responsabilidade de conduzir as nossas vidas. E aqui eu abro um parênteses para poder falar sobre isso. São anjos que Deus colocou em nosso caminho para nos abençoar, para cuidar das nossas vidas, para zelar pelas nossas vidas, para orar, para interceder, para o aconselhamento. Mas agora, irmãos, eu trago algo muito especial. Por quê? Porque são homens como nós, são mulheres assim como nós. E muitas vezes nós olhamos com um olhar crítico para a vida de um pastor, de um líder, e até chegamos a pensar que ele precisa acolher todos, aconselhar a todos, que ele precisa amar a todos, que ele precisa compreender a cada uma das ovelhas no momento das suas dificuldades, das suas fraquezas, nos seus deslizes, para poder fazer um aconselhamento. Que são pessoas que necessitam de um abraço, de um apoio, de uma palavra amiga. Mas nós nunca olhamos para os nossos pastores com esse mesmo olhar. Nós olhamos para eles como se fossem homens super espirituais, como pessoas que talvez nunca precisassem de um abraço, de uma palavra amiga, de uma palavra de conforto, de uma oração, de um entendimento, né, de uma compreensão mediante a um erro, a uma falha na vida de um homem desse. Porque, torno a dizer, são seres humanos assim como nós e que precisam também do nosso apoio, da nossa ajuda, do nosso entendimento, né? Precisamos ter esta visão. Os pastores precisam também de nós, assim como nós precisamos dele. Então, zele pela vida do seu pastor, honre os seus líderes, apoie eles, estenda as mãos, abrace-os. No momento de uma dificuldade, no momento de tristeza, dê uma palavra amiga para ele, pois ele precisa do nosso apoio para que ele esteja sempre bem, para poder zelar da obra do nosso Deus. Eu volto para o texto que nós falamos de Apocalipse, onde o Senhor direciona a carta para o anjo da igreja. Interessante que a mensagem ela chega para a igreja. A mensagem chega para a membrazia, mas antes de chegar para os membros, o Senhor passa primeiro pelo pastor. Ele dedica a palavra para o anjo da igreja. E é por isso que Deus levantou homens para estar à frente da obra, para estar instruindo a sua igreja. O Senhor os capacitou e o Senhor direciona sempre a sua palavra ao seu coração. O Senhor fala no íntimo de cada um desses homens e mulheres de Deus para que eles possam transmitir essa mensagem para a sua igreja, a fim de que a sua igreja seja sarada, seja edificada, seja consolada, né? A fim de que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso é glorioso. Vejamos aqui mais um texto bíblico que se encontra aos Hebreus, capítulo de número 13. Nós vamos ver aqui primeiro o versículo de número 7. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 13, o verso de número 7, que nos diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, ou seja, observando o resultado que eles colheram. Aí o versículo termina dizendo: imitai a fé que tiveram. Então aqui o escritor aos Hebreus aconselha que nós venhamos nos lembrar dos nossos pastores, ou seja, eles são uma referência para a nossa vida. Então nós podemos olhar para a vida deles como um referencial para as nossas vidas. Glória a Deus. Então ele diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores, né, os quais pregaram a palavra de Deus. Então precisamos lembrar da sua pregação, do seu testemunho, de tudo quanto eles plantaram na nossa vida e em nossos corações.
E aí ele diz, considerando atentamente o fim da sua vida, ou seja, observarmos o que eles alcançaram pela sua fidelidade, pela sua perseverança, pelo seu trabalho incansável, pelas suas pregações, pelos seus ensinamentos, pelos seus aconselhamentos. A Bíblia nos chama a atenção para que nós venhamos observar, porque eu tenho certeza que o final foi glorioso, porque Deus proveu para a sua vida aqui secular e também preparou algo glorioso para eles na eternidade. E eles servem como uma referência para as nossas vidas hoje. E no dia em que o Senhor levar cada um deles, nós possamos nos lembrar das suas pregações, dos seus exemplos, de tudo quanto eles fizeram pela obra do nosso Deus. Então, lembrem-se dos seus pastores. Glória a Deus. O versículo de número 17, aqui ainda em Hebreus capítulo 13, ele é muito glorioso e diz assim: obedecei aos vossos pastores, sejam submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar conta da vida de cada um de nós no dia do juízo, para que façam isso com alegria e não gemendo, ou seja, com tristeza, porque isto não aproveita a vós outros. Então aqui o escritor aos Hebreus diz que nós devemos obedecer aos nossos pastores e ser submissos a eles. Aí a Bíblia diz que devemos fazer isso como a quem há de prestar conta das nossas vidas no dia do juízo. Glória a Deus. Então sabemos que os pastores têm grande responsabilidade e que eles hão de prestar conta da nossa vida, da nossa alma a Deus no dia do juízo. Então ele pede para que nós venhamos obedecê-los, serem submissos, poder honrá-los, para que ele venha fazer tudo o que eles fazem com amor, com alegria e não gemendo, para que não sejamos um peso na vida dos nossos pastores, mas podemos sempre estar obedecendo, zelando, trabalhando na obra, para que ele venha fazer todo o trabalho que ele faz, que ele desenvolve, que já é árduo na sua própria natureza, mas que venha fazer isso com alegria e não com tristeza, porque a Bíblia diz que isso não nos aproveitaria nada. Então, devemos fazer em conformidade com a palavra de Deus. Parabéns para todos os pastores, todos os homens de Deus que dedicam as suas vidas em favor do Evangelho de Cristo. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês, lhe fortalecendo, dando ânimo, dando coragem, sustentabilidade, dando muita unção, graça, conhecimento, para que vocês possam continuar fazendo a obra do nosso Deus. Parabéns, meu pastor, pastor Gentil, pastora Ana, aos pastores que compõem o ministério da igreja ao qual faço parte, né? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Que o Senhor guarde cada um de vocês em segurança, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela vida dos nossos líderes que nos representam no reino de Deus. Senhor Jesus, estende as tuas mãos, meu Pai, de uma forma toda especial. Eu quero abençoar neste dia tão especial a vida de cada um dos nossos pastores, líderes, homens de Deus, ao qual o Senhor colocou em nosso caminho para zelar pelas nossas almas, para poder, Senhor, nos instruir e nos ensinar em toda a verdade. Que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um, meu Pai, e que a cada dia eles sejam um instrumento em tuas mãos, meu Pai, para que a tua obra cresça e o teu nome seja glorificado. Abençoa-os poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe os seus comentários, deixe o seu like, compartilhe com seus familiares e amigos, para que o canal possa crescer e a palavra de Deus possa chegar a muitos. Deus te abençoe em nome de Jesus.